Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Se você me ouvir pela manhã, um bom dia, boa tarde, pela tarde, uma boa noite e pela madrugada, uma boa e bela madrugada. Seja bem-vindo a este canal, desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me conhece, está entrando pela primeira vez, está me vendo. Eu sou seu irmão, Nilson Queiroz, deste canal Verdadeira Graça, que já estou aí já há 5 anos. Estou aí com eu acredito com umas 1.040 mensagens, sei lá, quase 1.050 mensagens, eu não sei bem por aí mais ou menos. Eu tenho no meu canal. Então você pode entrar no meu canal a qualquer hora e você ouvir, porque esse canal vai continuar. Ele não vai sair do ar. Mesmo que eu dou uma parada agora em janeiro, uns afazeres que eu tenho a fazer, mas o canal vai ainda continuar. Ele não vai sair do ar. E o título da mensagem que eu tenho para nós, meu irmão, minha irmã, o título é esse. Enoque é um mistério, né? Mas o título é esse, Enoque é um herege. Enoque é um herege. Porque esta Bíblia não aceitou o livro de Enoque. Foi tanta heresia, tanta aberração dentro do livro de Enoque que eles não aceitaram. Porque o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que a palavra Bíblia, muitos chamam Bíblia Sagrada, não, isso aqui é livro. Bíblia é na Grécia. Traduzido para o Brasil, para o português, é livro. Mas começaram a chamar isso aqui de Bíblia, mas isso aqui é livro. E em parte nenhuma, dentro desse livro, você viu Jesus chamar isso aqui de Escritura Sagrada. Se Jesus nunca chamou de Escritura Sagrada, por que vocês chamam? Por que nós, eu também muitas vezes já chamei a Bíblia Sagrada? Mas onde está escrito? Onde está escrito mandamento, ordenança de Deus, que tinha que chamar isso aqui de sagrado? Se o próprio Jesus, ele diz, errai por não conhecer as Escrituras Sagradas, por não conhecer a Escritura. Vocês querem saber quem eu sou? Examina as Escrituras. Aquele que crê nas Escrituras, toda a Escritura, não existe esse negócio sagrado. Agora, este livro foi feito por um homem, porque dentro desse livro aqui existe muita verdade, mas existe muito mito dentro desse livro. Por quê, irmão Deus? Porque foi escrito por homem, escrito por homens impuros. Porque você olha para aquela passagem de Pedro, quando Pedro diz que a palavra foi escrita por homens inspirados. Toda a escritura, divinamente, foi inspirada por homens inspirados. Agora eu pergunto, quem escreveu esse livro aqui foi o padre Jerônimo, um teólogo do século IV. Levou 16 anos para ele pegar os rolos, que era escrito em rolo, em papiro, que eu já contei isso aí já dezenas de vezes, e foi levado. Você quer saber? Entra no documentário. Não precisa você acreditar em mim. Não sou eu que estou dizendo. As religiões não ensinam. As religiões não falam sobre esse livro. Mas entra no documentário e pergunta: qual é a origem da Bíblia? De onde ela veio? Como ela foi formada? Como surgiu a Bíblia? Aí o documentário. Eu vi vários documentários. Vi documentário que chegou a levar 6 horas de duração. Toda a origem, quando ela começou. E o primeiro livro a ser escrito não foi. O primeiro livro foi Gênesis. E até há pouco tempo, até menos de 1 ano atrás,
eu tinha como Moisés escreveu Gênesis, mas não foi Moisés. Eu entrei no documentário. Gênesis foi escrito na Etiópia, na África. O primeiro escrito que apareceu na face da terra foi na Etiópia. Está lá nos documentários. Não foi, eu achei que foi por Moisés, mas Moisés surgiu aproximadamente 2.700 anos depois de Adão. Como Moisés poderia saber tudo o que aconteceu? Ah, no princípio foi assim, assim, como ele sabia? Mas Noé sabia, que Noé viveu com Adão. Noé morreu aos 950 anos. Adão morreu aos 930 anos. Então, eles tiveram contato, os filhos de Noé, a família de Noé, os filhos de Adão. Então, ali eram contados de boca em boca. E quando o dilúvio veio, então o dilúvio veio e aí devastou tudo. Depois que o dilúvio passou, eu estou abreviando para não tomar muito tempo, Noé embebedou. Fez ali vinho, fabricou ali vinho da sua lavoura de uva e ficou bêbado, tirou a roupa. E o seu filho viu a sua nudez. Ele tinha Javé, Sem e Cã. E ele foi e maldiçoou Cã, porque Cã veio de frente e viu a nudez do seu pai. Então, Javé foi para a região da Europa e povoou a Alemanha, a Inglaterra, a França, foi voado por ele, Javé. Sem povoou a região da Ásia ali, onde hoje ali está ali aqueles países ali da Síria, Jordânia, Arábia, todos aqueles países foi por ele. Mas Cã fugiu amaldiçoado pela maldição do seu pai. Ele foi para a África. E lá na África, ele povoou a primeira cidade que ele povoou, né? Foi na África, a Etiópia. E ali surgiu também que eu pensei que o primeiro sacerdote que existiu foi Arão. Não foi. Foi Jeto. Jeto, que era africano, da África, da Etiópia, sogro de Moisés. Foi o primeiro sacerdote. Então, o sacerdote não veio do povo de Israel. Já existia. E esses escritos, primeiros escritos, começou lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Sem conhecer a história, porque o seu pai, que viveu com Adão, contava para eles, e ele contava para os seus filhos, seus netos. Então, ali foi formado, foi feito, então, o livro de Gênesis. Agora, olhando para o livro de Gênesis, onde entra o nome ali de Enoque e as suas heresias. Porque no capítulo 5 e 24, daí mesmo, é 5 e 24, ou 25, de Gênesis, Enoque andava com Deus. Enoque era um dos filhos de Caim, andava com Deus e foi tomado. Simplesmente a Bíblia diz isso. Aí diz os homens que Enoque foi para o 10º céu, que ele foi levado ao primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 10º céu. Ele passou por todos os céus e depois ele voltou. Escreve tudo que você vê. E isso não é que está aqui, está nos documentários. Você entra no documentário e quer saber sobre a vida, você fica sabendo de Enoque, a vida de Enoque, documentário sobre Enoque, você vai ficar sabendo. Então ele voltou e ele começou a escrever. Aquela passagem lá do capítulo 5 e 6 de Gênesis, onde Deus estava aborrecido com a população, com a nação, com a criação do homem. Então,
Deus se aborreceu e diz: arrepende-te feito o homem. Por quê? Porque dizem, isso é o livro de Enoque, que foi rejeitado, que não está aqui dentro. Eles rejeitaram o livro de Enoque. Enoque escreveu Enoque, primeiro e segundo Enoque. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, tomaram para si esposa e geraram filho com elas, e saiu homens grandes, gigantes. Bem, isso está no livro de Enoque. Agora você olha, para começar, o próprio Jesus disse que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu. 3:13 de João. Quem subiu? Depois você olha para cartas de Paulo no capítulo 15, acho que versículo 50 de Coríntios, diz que carne e sangue não entra no céu. Como é que Enoque entrou? Elias também. Não, dizendo que não. Agora, como Enoque foi, visitou, 10º céu. Nunca ouvi falar isso. E voltou e escreveu esse livro, e não foi aceito. Porque diz que anjo desceu 200 anjos aqui na terra. Para começar, anjo não tem carne, porque para olhar para as mulheres e cobiçar, desejar, tem que ter desejo da própria carne. E anjo não tem carne. E não tem como o anjo se materializar. Porque o próprio Jó, no capítulo 10, versículo 11 e 12 de Jó, 10, ali no capítulo 10, 11 e 12, diz que o meu espírito foi revestido de carne, de tendão, de nervo, de ossos e de pele. E o próprio, nós olhamos ali no capítulo 2 de Hebreus, versículo 14, como os filhos de Deus, porque filhos de Deus é o Espírito. 8 de Hebreus, versículo 11 e 12. Deus, ele é o Pai do Espírito. O Espírito se reveste de carne. Então, como os filhos de Deus, que é o Espírito, se reveste de carne e de sangue, dentro do ventre de uma mulher. Então, não tem como um ser descer do céu e chegar aqui. Não tem. Porque se fosse assim, Jesus não precisava ter vindo, porque fala que igualmente Jesus veio e entrou no ventre de Maria, o Espírito Santo, e se revestiu de carne. No 9º mês, ele nasceu. Agora, como anjo poderia descer do céu e começar a olhar, vendo que as mulheres eram bonitas, tomaram para si. Aí o livro ainda continua, dizendo que as mulheres tinha filho de 1 metro de tamanho. Agora, como é que a mulher vai ter um filho de 1 metro de tamanho? Não tem lógica. E diz que os meninos com 5 dias de nascido, ele já estava falando e já estava andando, com 5 dias. Com 6 meses, ele já tinha quase 2 metros de tamanho. Já estava brincando e fazendo confusão com 6 meses. Aí você vê que essa conta não fecha, não bate. E você vê que diz que os homens tinham entre 3,5 metros, 4 metros de altura. Como um homem de 3, 4 metros de altura vai se relacionar com uma mulher da estatura normal? Porque se falasse que as mulheres naquele tempo também tinham a estatura também de 3,5 metros, 4 metros de altura, tudo bem, mas as mulheres eram normal como os dias de hoje. A estatura foi sempre essa, 1 metro, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, foi sempre. É muito difícil você ver pessoa com 2 metros de altura. Sempre foi assim. A Bíblia diz que houve lá em Jericó, onde os homens eram homens grandes, homens fortes, tal, mas eu não acredito muito, porque no dilúvio todos esses homens foram mortos. Agora, como os espias que foram espiar Jericó voltaram
e disseram que viram o homem monstruoso, o homem grande, que eles parecia gafanhoto perante aqueles homens. Se no dilúvio Deus ceifou tudo. Porque diz que esses homens que saíram gigantes, você pode olhar ali no capítulo 6, acho que versículo 6 por aí, fala assim que esses homens eram homens que eles não trabalhavam. Eles comiam todo o fruto da terra, tudo que havia na terra eles comiam. Porque naquele tempo não chovia. Então eles comiam. Quando acabava, eles começavam a comer todos os animais. Comia. Quando acabavam os animais, começavam a comer o povo. Aqueles homens gigantes iam comendo o povo, comendo crianças, comendo tudo que ia encontrando na frente. E Deus ficou tão revoltado que Deus diz, vou destruir todos esses. E só encontrou, só reservou para ele a família de Noé. Então aí você começa a ver o exagero que não dá para você aceitar. Que diz que ele visitou até o 10º céu, onde estava o trono de Deus. Aí você olha para o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo falando, conheço um homem, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Foi até o 3º céu. Mas o que ele viu coisas fantásticas, coisas que ele não conseguiu explicar o que ele viu no céu. Ele se calou e não falou nada do que ele viu no 3º céu. Agora ele diz, não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Agora o que eu quero dizer com isso? O espírito não pode sair do corpo. Essas mentiras que você vê dentro desses movimentos religiosos aí, dentro dessas igrejas, porque eu, em espírito, eu fui até, para com essas coisas, porque o Salmo 146, versículo 4, diz que o espírito saindo do corpo, o corpo morre. O espírito não pode sair do corpo. Então, você vê que não bate. Então, o livro de Enoque fala muita coisa e foi escrito, então foi rejeitado. Então, agora, os documentários dizem que encontraram nas cavernas aí, agora no século XIX, livro de Enoque, e eles estão agora colocando, mostrando, mas o povo não aceita porque você vê muita aberração, você vê muito exagero, você vê muita heresia, coisas que não tem nada a ver, porque a Bíblia fala do céu. O apóstolo Paulo fala assim, capítulo 2, versículo 9 de 1 Coríntios, ele diz assim, o que os olhos não viu, o ouvido não viu, não chegou ao coração do homem, é o que está no céu. Então, o ouvido nunca ouviu as maravilhas do céu. E nem o olho viu, e nem chegou ao conhecimento do homem o que Deus tem preparado no céu. Então aí vem Enoque, e diz que foi até o 10º céu, viu tudo, escreveu, foi recusado. Não foi aceito. Judas ainda pegou uma beiradinha. Aquilo que Judas escreveu no livro de Judas lá, queria tudo tirar do livro de Enoque. Aquilo que Pedro escreveu, dizendo que os anjos estão em prisão, aquilo foi tudo escrito foi escrito por Enoque. Então não tem nada a ver com este livro. Porque nós olhamos para Macabeu, Baruque, Judite e Enoque. São livros que foi rejeitado, que não estão aqui dentro. Aqui tem 66 livros. Não está aqui dentro desse livro aqui. Então, meu irmão, o que eu tenho para te esclarecer é o seguinte. Vamos ficar com o que disse e eu acredito. O que é de Deus já está determinado. Deus já escolheu, predestinou, justificou e santificou. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. O que é de Deus já está determinado. Não é aqueles que estão dentro dos grandes santuários, mas são aqueles que Deus já determinou. Meu irmão, eu vou ficando por aqui. Quero te agradecer por tudo e em tudo. Você tem me seguido, você tem compartilhado, então eu te agradeço de todo o coração. Graça e paz para todos. Bye, bye.